Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. E Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e eu estou recebendo uma pessoa muito especial, Ricardo Reis. Ricardo, obrigado por aceitar o meu convite e participar desse debate. E desde já eu gostaria de deixar essa pergunta para você, porque você é um real estate. E é uma frase, é uma colocação que o mercado imobiliário está introduzindo nas divulgações no Brasil, muito isso comum lá nos Estados Unidos, aqui não. E aí eu queria que você pudesse explicar para o nosso telespectador o que de fato é real estate. Legal, Edil. Primeiro, obrigado pelo teu convite, é um prazer. Agradecer também o Lucas Atrissul, que fez a indicação. Prazer estar com você, o teu programa tão prestigiado, e a esse público também. Muito obrigado por me receber em sua casa, aí, no seu escritório. Real estate é simples, é imóvel, quer dizer propriedade, imóvel. Então, a tradução simples é essa. A minha empresa chama Reis Real Estate, porque engloba todo o mercado imobiliário, que é o maior mercado de todos os mercados. Nada se compara ao mercado e às oportunidades que os imóveis dão a qualquer pessoa que queira investir ou trabalhar nessa área. Tem uma pessoa, eu não me lembro o nome dela, ela tentou colocar o real estate não como o administrador do imóvel. Ela tenta colocar o real estate como o cara que vai fazer o encaminhamento, ele que vai cuidar de todo o processo, menos da administração do objetivo que aqui ele está conduzindo esse imóvel. Pode ser mais ou menos isso, não? O real estate engloba tudo, na verdade. Até agora a JHSF colocou a JHSF Real Estate, porque é uma palavra ainda pouco conhecida no Brasil, mas ela engloba tudo. Depois a incorporação, pode ser a gestão, pode ser a venda, pode ser a construção. Então, na hora que você põe o real estate, no nosso sentido, é amplo. Pode ser qualquer coisa nesse mercado de imóveis. E a nossa conotação da nossa empresa é exatamente essa. É fazer qualquer item dentro desse mercado. Eu queria deixar que o Ricardo... o cara tem diploma e currículo para tudo que é lado, mas eu vou citar só algumas das atribuições do Ricardo. Ele é Real Estate Management na Harvard, Legal Law Management em Direito Corporativo no IBMEC, MBA em Finanças no IBMEC, advogado, engenheiro civil, cientista da computação e também corretor de imóveis. Quer dizer, se nego falou que eu posso jogar no gol de ponta esquerda e que não é verdade, no seu caso é verdade. É de goleiro a ponta esquerda dentro da construção civil. Edmo, então, um pouco da nossa história, né? Eu estou há mais de 35 anos nesse mercado, comecei com 13 anos na empresa do meu pai, da minha mãe, trabalhei 10 anos com eles, fizeram vários empreendimentos em Curitiba, os melhores prédios de alto luxo, os mais simples, de kitnet. Meu pai teve uma visão muito grande de quando entrar e quando sair do mercado. Aí comecei a minha consultora com 23 anos com um sócio que fez engenharia civil comigo, e sempre gostei muito de estudar, continuo estudando, acabei de fazer um mestrado agora em economia, e vou continuar estudando a vida inteira. Estou fazendo doutorado já, mas o que é estudo para mim, essa experiência no mercado imobiliário? É o gosto por imóveis, e deu para ver nessa minha carreira toda várias deficiências que eu tinha. Então, eu fiz engenharia, mas não entendia nada de economia nem de finanças, não sabia o que era capital de giro. Aí fiz um MBA em finanças, aí não sabia construir. Quando acabou a inflação, quando eu tinha inflação no país, não adiantava fazer cronograma nem orçamento, porque o orçamento em um mês não vale mais nada. Então, na hora que acabou a inflação, fiz um curso de engenharia de produção. E assim foi. Daí depois não sabia o que era um contrato, não sabia o que eram os riscos que tinham no mercado. Fiz direito, fiz uma pós em direito imobiliário. E eu sempre fui galgando, e vou continuar a vida inteira galgando, para tentar fechar as brechas que existem no conhecimento do mercado imobiliário. Basicamente, todo esse conhecimento está sempre lastreado nisso, e tentar melhorar o meu conhecimento, experiência e teoria para esse mercado. Isso fica já de introdução, uma lição para qualquer ser humano
isso que o Ricardo elencou, eu acho que é uma falha de todos nós, que nos colocamos as nossas atribuições nos nossos segmentos, todo e qualquer segmento, e que precisa de diversas especializações, e a gente não vai atrás. Bom, para dizer isso, há muitos anos atrás, eu não me lembro quando, tinha uma campanha publicitária, e se não me engano foi do Cresce, onde o tema da campanha era tijolo, moeda forte. Fala isso para mim. Esse é o ponto básico da minha carreira toda, é isso, né? Até contei um pouco da minha carreira com meu pai, mas meu bisavô, ele fez umas lojas há mais de 100 anos atrás, no centro da cidade, que continuam com a família e rendem até hoje. Então, o resumo de tudo que eu fiz na vida aí, do meu conhecimento, é uma frase que eu tive a sorte de poder cunhar e que eu acho que retrata essa experiência toda e que fala dessa moeda forte também, as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam. E se bem geridos, dando renda por gerações. Então, de tudo que eu passei na vida, eu sei que os imóveis ficam, né? Nessas lojas que eu comentei com você, nossas, de outras famílias que eu conheço, passaram meu bisavô, meu avô, meus pais estão lá até hoje, né? Deve passar para os filhos na sequência, depois para os netos. E eu vi passar os inquilinos, os melhores inquilinos de Curitiba que já passaram por lá, grandes lojas, viraram mais de 100 lojas, quebraram, entrou outra, cresceu, quebrou, entrou outra, o imóvel está lá. Então já mudou o beneficiário do aluguel, já mudou o inquilino várias vezes, mas o aluguel continua vindo. Então, esse é o nosso gosto por imóvel. Você pode investir em qualquer coisa, mas o imóvel passou por 2 guerras mundiais, várias crises econômicas, hiperinflação, inflação, congelamento, que passou por tudo, mas está lá dando renda. O que eu ia falar para você sobre o mercado imobiliário, mas eu quero falar sobre o mercado imobiliário, mas eu acho que é importante a gente deixar para o nosso telespectador que esse imóvel que está lá, ele é uma garantia, ele ao longo prazo ele vai valorizar, mas o mercado imobiliário é muito dinâmico, né? Quer dizer, talvez o seu bisavô, eu vou falar dele no final, eu separei aqui, viu, Ricardo? Mas eu vou falar dele no final. Talvez o seu bisavô, do primeiro aluguel dele, tivesse alugado para um banco. Aquele local era importante para um banco, uma caixa, etc. Passou 20 anos, não cabia mais no banco, então virou um empório. E passou mais 20 anos, virou uma loja de sapato. Então, o que é importante a gente dizer para o nosso telespectador que o investimento no mercado imobiliário é dinâmico. Ele não é uma coisa estática, deixa quieto ali, vou cruzar meus braços, está tudo bem. O imóvel fica, se bem gerido, rendendo por geração, tem esse ser, né? Então, alguém da família tem que gerir isso, ou hoje em dia você compra fundos imobiliários, que é a maneira mais moderna, com mais liquidez, mais simples de você investir. A grande diferença de se comprar um imóvel em tijolo, que a gente fala, ou um fundo imobiliário, é que o imóvel em tijolo tem a grande vantagem de se poder alavancar, pegar dinheiro emprestado no banco. Então, o que você faz? Você pega um imóvel que vale, vamos dizer, números redondos para ficar simples aqui, 100 mil reais, você financia 70 mil e vai pagar R$1.000 por mês desses 70 mil, mas vai alugar por R$1.000 também. Então, você consegue comprar o imóvel que vale 100, dando 30 de entrada, pegando a renda e investindo no banco, né, pagar o banco, e em 20 anos é teu imóvel. Aí você compra o segundo imóvel, aí você tem 2 rendas para pagar R$1.000, daí você paga em 7 anos, depois o terceiro imóvel você paga em 5. Assim, no final da tua vida, né, depois de 20, 30 anos, você tem uma carteira de imóveis que dá segurança de você ter uma aposentadoria com essa renda. E nas gerações anteriores, né, você tem uma idade parecida com a minha, a gente lembra que os nossos pais, nossos avós diziam, olha, quer investir, investe em terreno ou em imóvel, porque no mais acontece de tudo. E eu vi acontecer de tudo, com todo o investimento possível e imaginável, mas o imóvel fica. Né? É verdade. É verdade. É só lembrar da Zélia Cardoso de Mello, o susto que ela deu. Quer dizer, os mais jovens aí precisam saber, a ministra da Economia que confiscou todo o dinheiro, toda a poupança do Brasil. Claro que por um tempo, depois retomamos tudo isso, mas gerou um pânico completo
E o imóvel não, a escritura está ali, está bonitinho, ninguém vai roubar ele, tirar ele de lugar, levar ele embora dali. Exato, tem essa vantagem de não roubarem, tem a vantagem de, para vender um imóvel, você tem que pensar 1000 vezes antes. É um valor tão grande, é tão difícil comprar um imóvel, que você faz de tudo para não vender, vai arranjar mais renda, corta o custo, então tem essa garantia de reserva de valor, tem a garantia de você passar para os teus sucessores. Apesar de dar trabalho você gerir um imóvel, não é um trabalho que qualquer pessoa que tem um pouco de organização consegue gerir bem o imóvel. E se você não quer gerir, vai para o fundo imobiliário, que hoje tem essa grande facilidade de você poder comprar o imóvel já a partir de 100, R$1.000, tendo de reserva, já compra o imóvel, lê o relatório, consegue diversificar e ter essa liquidez de bolsa de valores. Então, hoje tem várias vantagens para entrar nesse mercado. Ô, Ricardo, uma das grandes expertises que você tem é o diagnosticar o empreendimento a ser lançado, né? Eu me lembro que no meu tempo, você lançava um empreendimento, eu não vou usar o termo nas coxas, eu ia usar nas coxas, mas não vou usar, muito feio. Mas lançava um empreendimento sem estudo nenhum. Vou lançar. E as grandes construtoras, lançar um prédio aqui, residencial, comercial, de 200 metros, 500 metros, lançava, nem sabia como nem por quê. E essa é uma expertise sua, né? Hoje, nós podemos dizer que a grande maioria dos grandes empreendimentos imobiliários do Brasil já são lançados com estudos adequados da obra, de objeto, do que vai ser aquele empreendimento, ou ainda não? Infelizmente, não. Infelizmente, já tem muita pesquisa, tem várias empresas inteligentes do mercado, mas o efeito manada no ser humano, né, psicologicamente explicável, a gente copia o que deu certo. O cara fez um prédio, deu certo, ganhou dinheiro, já tem um monte de gente em volta copiando ele, ou ele mesmo já faz mais 2 ou 3 por conta própria. E isso é um erro clássico do mercado imobiliário, ele tem um ciclo muito característico. Na hora que o mercado está ruim, ele fica ruim muitos anos, né? Fica sobrando imóvel e até essa demanda vai consumindo aquela oferta muito grande, devagarinho. Na hora que você passou aí 3, 4, 5 anos, não tem mais oferta, os preços sobem muito rápido, porque não tem ninguém construindo nada. Aí um cara faz um prédio, alguém faz alguns prédios, vende muito rápido, com preço muito bom, entra todo mundo junto nesse rastro, e entre você fazer um projeto e entregar o empreendimento são 3, 4, 5 anos. Na hora que todo mundo está entregando esses imóveis, que todo mundo fez ao mesmo tempo, sobra imóvel de novo. Isso sempre aconteceu no Brasil, fora do Brasil, com qualquer tipo de imóvel, pode ser kitnet, estúdio, 3 quartos, galpão, shopping center, e isso se repete, às vezes está em diferentes fases do ciclo, mas é repetitivo. Então, a grande sacada é você estudar, conhecer bem que existe esse ciclo, certificar de pegar algumas empresas que façam esses estudos. Hoje tem muito mais número no Brasil, apesar de ser muito deficitário comparado com outros países, a gente já tem muito mais número, dá para não errar tão fácil como foi no passado. Mas, como você disse, era por instinto antigamente, hoje tem muito estudo de mercado, mas ainda a maioria vai seguindo os outros. Infelizmente, essa é a realidade do mercado, né? Eu vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata.
Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. É poupança. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo um expert em real estate, ou mercado imobiliário, que é Ricardo Reis. Ricardo, com todos os títulos que você pode imaginar, advogado, engenheiro, corretor, enfim, autorizado a corretar na Flórida, em Nova York, é o especialista, talvez o maior especialista do Brasil em mercado imobiliário. Ricardo, eu queria falar nesse segundo bloco com você com relação a investimento, né? Nós terminamos o primeiro bloco, você falando nos percalços e sobrecalços que nós temos no mercado. Eu me lembro, em São Paulo, no começo dos anos 2000, a onda de apart-hotel, de flat, né? Aquilo inundou São Paulo de uma forma. E aí o investidor ficou louco, falou, puta, mas me falaram que ia ser bom e a coisa não está andando. Aqui em Ribeirão Preto, no começo, em 2010, por ali, teve uma onda de empreendimentos, prédios para comércio, para escritórios. Quer dizer, e eu estava dizendo para um amigo meu outro dia desse, eu falei, 2022 vai ser quando vai começar a acomodar, porque faz mais de 5 anos que não é lançado um edifício comercial em Ribeirão Preto. Tivemos a pandemia, é verdade, mas eu acho que a partir do ano que vem começa a acomodar, e aí vai ter a valorização nos edifícios comerciais de Ribeirão Preto. É assim o cuidado com o investimento, né? Você tocou no nervo agora, viu? Por muito mais do que experiência e conhecimento, eu errei muito na vida, né? Para cada erro que eu cometi, foi fazer um título desse, um estudo desse. Um dos maiores erros que eu fiz na vida foi confiar numa pesquisa de mercado, numa empresa internacional de hotelaria, que me convenceu, pelos números que tinham mostrado, a pegar um empreendimento que nós estávamos construindo de 20 andares em Curitiba, que era um residencial, estava muito ruim o mercado ali em 97, 98, a mudar para um hotel. O maior erro da minha vida, disparado. Então, estou até hoje como síndico e investidor desse empreendimento, muito difícil ter liquidez até hoje, apesar de ter arrendado e hoje render, mudamos 6 vezes a bandeira para poder acertar esse negócio todo, uma trabalheira desgraçada, e foi exatamente a pesquisa que veio, que eu nunca tinha visto uma pesquisa na vida, a hora que veio, a oferta vai subir assim, a demanda vai subir muito mais. Foi exatamente ao contrário que aconteceu, estou lá até hoje carregando esse fardo. E as saletas, né, como é tido no mercado aí, as salas comerciais aconteceu a mesma coisa. Se teve uma chuva de saletas, o investidor brasileiro ele gosta de imóvel, sempre gostou. Esses flats foram comprados, na época valiam R$100 mil, que era uma poupança típica de um brasileiro, parcelando, dividindo, pagava em 3, 4, 5 anos para ter essa renda. Nunca veio essa renda, né? Agora que está começando a vir. Saleta a mesma coisa, valia 100, 150, 200 mil reais, foi a flat 2.0. E isso vai continuar sendo assim sempre. E é isso que você está dizendo. Agora, o que tem que fazer o investidor que já investiu em saleta ou que quer investir agora? Ver como é que está a vacância desses imóveis. Quanto por cento está vazio no prédio? E qual que é o aluguel hoje? Então, em hotelaria, historicamente, se faz a seguinte conta. Quem compra ou faz o hotel é o pior, o pior retorno. O melhor retorno é aquele que compra 4 ou 5 anos depois do prédio pronto. Porque quem fez o prédio ou investiu no começo, pagou, vamos dizer, 200 mil, nunca teve o retorno proporcional a 200 mil, passou 4 ou 5 anos, desiste de querer vender por esse preço tão alto, baixo o preço. Nesse meio tempo de 4 ou 5 anos, o hotel foi
ocupando, melhorando o rendimento, e no quarto ou quinto ano, aí sim o rendimento está proporcional ao preço de mercado, e você começa a ganhar dinheiro no quarto ou quinto ano. Isso é a história clássica da hotelaria, que pode ser usada nesse exemplo que você deu das saletas também. Não é o certo 4 ou 5 anos, mas é ver como é que está o preço de mercado hoje, o real, com o rendimento, e geralmente um imóvel ele rende em média 0,7 ao mês, 7% ao ano, 0,5, 0,6 ao mês. Eu fiz um estudo comparando 150 anos em mais de 10 países, usando um estudo que já tinha sido feito nos países desenvolvidos, incluí os BRICS, foi essa minha tese de mestrado que entreguei esse ano, e a média é 7% ao ano do imóvel, é isso que ele rende. Então não espere ganhar 10, 12, que não vai dar. Se estiver ganhando 3 ou 4, está muito mal alugado, tem que esperar um pouco mais. Então a expectativa é essa, 0,7, aí 0,8 é muito bom, 0,5, 0,6 é o esperado. Eu queria falar com você um pouco sobre o FII, ou Fundo de Investimento Imobiliário. Quer dizer, o pessoal ligado à área da construção civil, todos eles, eu entrevistei outro dia desse, o senhor Odair Senra, do Sinduscon de São Paulo, do estado de São Paulo, né? E todos os players desse meio, porra, fundo imobiliário, fundo imobiliário, fundo imobiliário, fundo imobiliário. Vou te dar 1 minuto de defesa dos fundos imobiliários. É muito simples. O fundo, o que é? É um empreendimento imobiliário dividido em pequenas cotas, ou vários empreendimentos imobiliários em pequenas cotas. Então, tem as vantagens do imóvel, todo investimento tem que ter um tripé, que é a segurança que o imóvel sempre teve, o rendimento que sempre teve, esse 7% ao ano, faltava a liquidez, que é querer vender e ter o dinheiro de volta que não existia. É difícil vender o imóvel, seja o tamanho que for, pode demorar 1, 2, 3 anos na crise. E o fundo ele é negociado muitas vezes em bolsa de valores. E a bolsa tem a liquidez no mercado de capitais. Então, o fundo são os imóveis com liquidez, finalmente, e os fundos trazem essa vantagem de você conseguir participar do empreendimento que era proibido para a classe média e classe baixa antigamente. Se comprar uma laje num prédio na Faria Lima, custa milhões de reais. E agora, no fundo, você pode comprar a laje, ou o Shopping Guatemi, ou o Shopping JK, com 100, 200, 300 reais por mês, ou de investimento, você pode ser sócio de um grande empreendimento que fica na melhor localização, com ótimos inquilinos e muito bem construído. Você deve ser amigo do Mauro Halford, provavelmente, porque você cita muito o Mauro, algumas colocações, que também é um estudioso, né, do mercado financeiro. E o Mauro gosta muito de tesouro direto, gosta muito de fundo imobiliário. Mas vocês dois também concordam que o fundo de investimento imobiliário não é bom todos os ovos na cesta. Você deve diversificar o fundo de investimento imobiliário com outros... como é que fala? Com outros ativos. Exatamente, isso aí. Então, a proteção de risco, você não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Então, não dá por nem renda fixa todo o dinheiro, nem imóveis, nem dólar, nada. Tem que dar uma dividida. O Markowitz explicou isso matematicamente. Então, geralmente, o Mauro Halford tem uma frase que eu adoro, todo rico que eu conheço investe em imóveis. Isso é no mundo inteiro. Então, você tem que ter lá 20%, 30%, 50%, depende do teu perfil, em imóveis. Agora, como é que você compra imóveis em fundos imobiliários? A minha sugestão... Você respondeu a minha próxima pergunta. A minha próxima pergunta era: quanto em relação ao patrimônio deve ser investido em imóveis? Você está respondendo antes de eu perguntar? Está vendo? Você é telepatia. Então, olha, a minha sugestão é investir na média do mercado. Não tem como saber o que vai acontecer, né? Agora, há 2 anos atrás, quando aconteceu essa crise da Covid, a hotelaria estava recuperando. Era um ótimo negócio investir em hotelaria. A hotelaria foi o pior negócio de todos os últimos 2 anos. Shopping center é a mesma coisa. Ao contrário, o galpão já ia bem. Com a Covid ele foi muito melhor. Então, vá na média do mercado. Eu também, nesse estudo do mestrado, a conclusão que eu tenho é invista em índice. Índice é pegar a média. No Brasil tem um IFIX. Pegar um fundo que invista, que retrate o IFIX, ou um fundo que invista em vários outros fundos, fundo de fundo FOF, que chama Fund of Fund, né? Ou então num ETF, que no Brasil não é tão comum, fora do Brasil é muito comum. Hoje 80% dos fundos do mundo já são ETFs, porque os fundos ativos, chamados, o fundo tem um gestor
que cuida para tentar ganhar da média, 80% dos fundos ativos do mundo perdem para a média, sempre foi assim, é muito difícil saber o que vai acontecer, então invista na média, invista no IFIX ou num fundo de fundo que tem o máximo de carteira possível, mais ampla possível, que não tem como saber o que vai acontecer, é impossível, ninguém nunca soube, ninguém nunca vai saber, vai na média. Ricardo, é importante, principalmente para o pequeno ou primeiro investidor, aquele cara que quer pegar o dinheirinho da poupança, R$5.000, R$3.000, ter um orientador para ele mexer nessa cesta de fundos de investimento imobiliário, né? Você pode pegar isso ou ir na média, como eu disse, né? Buscar um fundo de fundo que seja muito amplo ou tentar comprar um papel que retrate a média do mercado. Aí você não precisa ter nenhum orientador, vai na média. A minha grande dica é vai na média, né? Porque o orientador, claro, tem ótimos orientadores, mas também tem viés de mercado, da pessoa querendo vender aquilo que ele ganha mais comissão, tem aí um conflito de interesses, às vezes, não é a maioria, é a minoria, mas existe isso também. Então, busque investir na média do mercado, investimento passivo, como é chamado. Você não tem que pensar. Você põe na média. Tem um dos maiores gestores de carteira do mundo, que foi o Peter Lynch, foi o que deu o maior rendimento de mais de 20 anos em Nova York, o Fundo Magellan, e ele dizia, você estará muito melhor amparado em investir na média. Invista passivamente, não busca orientação de ninguém, compõe na média lá, você vai ganhar uns 7% ao ano, em média, e não vai ganhar nunca 10 ou 15, nem 3 ou 4, vai ficar na média, está de bom tamanho, vai dobrar o teu capital de tempos em tempos e vai se aposentar muito bem. Ricardo, tem uma última pergunta que eu queria te fazer, que era, o brasileiro é tradicional, quem tem muito dinheiro, investir fora do Brasil. Eles têm dado preferência para fundos de pensões. É um investimento, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, que os aposentados, né, ou associações de aposentados procuram bastante. O fundo de investimento imobiliário, também fora do Brasil, nós podemos investir, ou alguma dica, alguma sugestão para isso? Mesma coisa, vai na média do NAREIT, que é o fundo americano, National Association Real Estate Investment Trusts. Então, ele tem lá, assim como tem o IFIX no Brasil, lá tem esse NAREIT, que é o índice da média. Nos últimos 30 anos, sempre ganhou da Bolsa de Valores americana. É outro dado do nosso estudo do mestrado ali. Sempre os imóveis renderam mais do que a Bolsa americana. Na teoria clássica, os imóveis é o meio termo entre a renda fixa e a Bolsa. Na prática, nos últimos 30, 40, 50 anos, o imóvel rendeu mais que a Bolsa, com menos risco. Além de dar mais rendimento, dá menos risco. Você pode comprar no Brasil hoje, através da B3, alguns fundos por aqui já, não precisa nem ir lá para fora, mas a dica é, sempre ponha 10, 15% pelo menos do teu patrimônio em outra moeda, seja do qual país você esteja, porque nunca ninguém sabe o que vai acontecer com o seu país, e nem com a sua moeda, nem com a sua economia. Então, deixa um pezinho sempre fora do país que você esteja, seja do Brasil, dos Estados Unidos, de onde for, para você poder recomeçar, se for preciso, uma guerra, uma coisa mais grave, como aconteceu com a Venezuela, por exemplo, agora com a Argentina. Tomara que não aconteça conosco isso, mas esse risco sempre existe. Então, diversifique um pouquinho sempre, se possível, em países em desenvolvimento. Os fundos de pensão são os fundos que mais têm liquidez e dinheiro no mundo. Grande parte deles do mundo não pode investir no Brasil, porque o Brasil hoje tem um rating de como é que chama? Não é de investimento, é um rating de especulativo. Então, eles não podem, por regulamento, pôr dinheiro no Brasil. Então, nós, brasileiros, estamos num ambiente super volátil, com muito risco. Então, por que ficar pondo todo o dinheiro nosso aqui, se está num lugar que é super arriscado? Põe um pouquinho lá fora. Bom, eu queria agradecer ao Ricardo Reis e vou, como prometi, terminar com uma frase do sábio Pompeu Reis, bisavô do Ricardo, que quando começou tudo isso disse, para construir uma reputação, leva décadas. Para perder, basta 1 minuto. Ricardo, muito obrigado pela experiência, pela força. Se você me permitir, vou usá-lo sempre que necessário para trazer algum momento, alguma coisa pontual que esteja acontecendo no mercado imobiliário. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você, um prazer estar com você. Obrigado a todo mundo que assistiu. Parabéns por lembrar dessa frase, para mim, a frase norte da minha vida. Né? Mantenha a tua reputação, esse é o teu maior patrimônio, muito mais que dinheiro. Que o dinheiro você busca depois, a reputação perdida acabou.
Obrigado, pessoal. Um abraço a você, obrigado a todo mundo que assistiu. Gente, semana que vem estaremos de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. E Sicredi, gente que coopera cresce.